E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que nós vamos falar sobre a Loteca 1125. O primeiro vídeo eu fui com 5 duplos e nesse novo vídeo aqui eu vou com 3 duplos. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu o resultado oficial aí da Loteca 1124, então não sei se acumulou. Essa Loteca ela já é acumulada por ser final 5. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal e quiser dar uma ajuda, tem o nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, comentando já ajuda bastante o nosso canal. Agora sem enrolação, já vamos aqui pro primeiro jogo, Estados Unidos e Brasil, que eu trago de informação aqui que nos últimos 5 encontros, os Estados Unidos jogando em casa ganhou nenhuma vez, houve nenhum empate e o Brasil ganhou as 5 vezes. A diferença de gols tá 16-4 a favor do Brasil. Nos últimos 10 jogos, os Estados Unidos não ganhou nenhuma vez, houve um empate e o Brasil ganhou 9 vezes, hein? A diferença de gols 25-7. E os Estados Unidos não ganhou nenhum dos seus últimos 10 jogos contra o Brasil. Os números de aposta para essa partida: 5.25 para os Estados Unidos, 4.33 para o empate, 1.48 para o Brasil. A porcentagem do jogo: 17% para os Estados Unidos, 21% para o empate, 62% aí para o Brasil. Bom, olhando esses números aqui, não tem nem muito o que dizer, né? Depois dessa última apresentação do Brasil contra o México e com o time reserva, né, conseguiu uma vitória um pouquinho no sufoco, mas venceu. E os Estados Unidos, como eu tinha dito nos vídeos anteriores, não vem bem. Eu tô indo no Brasil seco. Se houver um empate nessa partida aqui, eu já vou considerar uma zebra. Jogo 2, Atlético Goianiense e Corinthians. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Corinthians ganhou 3 vezes. A diferença de gols 7-6 a favor do Atlético Goianiense. No geral, nos últimos 18 jogos, o Atlético Goianiense ganhou 6 vezes, houve 5 empates e o Corinthians ganhou 7 vezes. No Brasileirão Série A, o Corinthians perdeu seus últimos 3 jogos fora. Os números de aposta para essa partida: 2.60 para o Atlético Goianiense, 3.20 para o empate e 2.80 para o Corinthians. A porcentagem da partida: 36% para o Atlético Goianiense, 30% para o empate, 34% aí para o Corinthians. É um jogo que vai dizer muita coisa aí sobre as duas equipes, principalmente pelo Corinthians, que tá passando por uma turbulência aí fora de campo. Perdeu o patrocinador, pode perder o goleiro Carlos Miguel. O presidente do Corinthians deu um depoimento hoje, mas não explicou muita coisa. Há um boato aí de salários atrasados e dentro de campo, né, o time não vem correspondendo muito bem. Então, para essa partida aqui, eu vou usar o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Atlético Goianiense e empate. Lembrando que nesse meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos. Esse jogo aqui eu considero ele bem difícil. Se você tem o costume de jogar triplos, nessa partida aqui eu colocaria jogo 3, Juventude e Vitória. O resultado mais comum dessa partida é 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Juventude ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o Vitória ganhou 3 vezes. A diferença de gols 11-8 a favor do Vitória. O Vitória tem uma sequência aí de 4 derrotas aí no Brasileirão. Lembrando que o seu último jogo foi um empate contra o Cuiabá. Então essa sequência foi antes do jogo do Cuiabá. O Juventude não perde em casa há 6 jogos. As odds para essa partida: 1.95 para o Juventude, 3.20 para o empate, 4.20 para o Vitória. Porcentagem do jogo: 48% para o Juventude, 29% para o empate, 23% aí para o Vitória. O Vitória é um time que ainda não embalou, mesmo jogando em casa, não vem apresentando boas partidas. Esse último jogo que foi um empate contra o Cuiabá, querendo ou não, foi um bom resultado, né, devido aos últimos jogos aí do Vitória, mas agora vai pegar o Juventude, um time que na minha opinião é um pouco mais forte, tá bem melhor do que o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, e jogando em casa é muito difícil vencer lá. A única vantagem que eu consigo ver aí para o Vitória foi o Juventude ter ficado esse tempo parado, mas mesmo assim, pedreira para o Vitória. Eu tô indo seco na vitória do Juventude. Jogo 4, Mirassol e Goiás. O Goiás tem o costume de marcar aí seus gols entre os minutos 61 e 75, 31% dos seus gols é nessa faixa de tempo. O Mirassol ganhou 4 jogos consecutivos em casa, e jogando em casa pelo Brasileirão Série B, os seus últimos 4 jogos, o Mirassol marcou gols em todos. Os números de aposta para essa partida: 2.15 para o Mirassol, 3.10 para o empate,
empate, 3,60 para o Goiás. A porcentagem para essa partida, 44% para o Mirassol, 30% para o empate, 26% para o Goiás. Jogo bem complicado porque o Mirassol é um time muito forte quando joga em casa. O problema é que vai pegar o Goiás, um time que tá brigando lá em cima, pela ponta da tabela. Até o presente momento vem apresentando um bom futebol. Como eu disse, eu tô indo de 3 duplos, mas para essa partida aqui eu tô colocando empate entre eles. Mas se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria uma vitória do Goiás nessa partida aqui. Jogo 5, Botafogo do Rio e Fluminense, Campeonato Carioca. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 8 empates e o Fluminense ganhou 8 vezes. A diferença de gols 34-27 a favor do Botafogo. No geral, 72 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 28, 19 empates e o Fluminense ganhou 25 vezes. Diferença de gols a favor também do Botafogo, 83-78. As odds para essa partida, 2,05 para o Botafogo, 3,40 para o empate, 3,60 para o Fluminense. Porcentagem do jogo, 46% para o Botafogo, 28% para o empate, 26% para o Fluminense. Essa grade aqui tá bem caprichada, hein? Com jogos bem equilibrados que faz a gente ficar com muitas dúvidas. A vontade que dá é jogar 8 duplos, 10 duplos, o máximo possível aí, mesmo sabendo que não dá. Bom, olhando os números aqui e tendo o Botafogo aí como mando de campo e apresentando um bom futebol que vem jogando, acredito o Botafogo ser mais favorito e para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Lembrando que é um clássico regional, né? E geralmente os números não entram em campo em clássico, hein? Jogo 6, Chile e Paraguai. O que eu trago de informação aqui, o resultado mais comum desse confronto é o 3-2. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Chile jogando em casa ganhou 6 vezes, houve um empate e o Paraguai ganhou 3 vezes. A diferença de gols 15-14 a favor do Chile. Aqui nessa informação tá falando que é o Chile jogando em casa, mas sinceramente eu não sei se essa partida aqui é no Chile. Se quiserem deixar essa informação aí nos comentários, vai ser de grande ajuda aí para quem assistir o vídeo. Nos últimos 19 encontros, o Chile ganhou 9 vezes, houve 3 empates e o Paraguai ganhou 7 vezes. A diferença de gols 24-23 a favor do Paraguai, bem equilibrado. A última vitória do Paraguai como visitante foi em 2017. Os números de aposta para essa partida, 1,80 para o Chile, 3,40 para o empate, 4,33 para o Paraguai. Porcentagem do jogo, 51% para o Chile, 27% para o empate, 22% para o Paraguai. O Paraguai é um time que se defende muito bem. O Chile tem aquele toque de bola, né, que parece que esse ano voltou. Tinha perdido as suas últimas temporadas, né, aquele toque envolvente. E é um jogo que acredito que vai ser bem disputado, viu? Um time bem ofensivo, né? Contra um time que tem uma excelente defesa. Bom, para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Chile. Tô acompanhando aqui os números e também essa pequena vantagem, né? Que o Chile tem quando joga em casa, né? Quando tem o mando de campo. Jogo 7, Bragantino e Atlético Mineiro. Pense num joguinho difícil esse, hein? Resultado mais comum entre eles é um 1-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 jogos, o Bragantino ganhou nenhuma vez, houve 5 empates e o Atlético Mineiro ganhou 3 vezes. A diferença de gols 14-11 a favor do Atlético Mineiro. Na temporada passada, na casa do Bragantino, o Atlético Mineiro venceu por 2-1 e no jogo da volta na casa do Atlético Mineiro, empate em 1-1. O Atlético Mineiro costuma marcar seus gols aí entre os minutos 31 e 45. 30% dos seus gols é nessa faixa de tempo. Os números de aposta para essa partida, 2,37 para o Bragantino, 3,20 para o empate, 3,10 para o Atlético Mineiro. Porcentagem do jogo, 40% para o Bragantino, 30% para o empate e 30% para o Atlético Mineiro. Apesar dos números estar dando mais vantagem para o Bragantino, considero essa partida bem equilibrada. O Bragantino joga muito bem quando está em casa. Já é um time difícil de fazer gols e ainda jogando em casa, tem uma defesa muito boa, porém também marca poucos gols. Ainda mais que vai pegar um time forte como o Atlético Mineiro, jogo bem equilibrado e para essa partida não tem como. Tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de empate e vitória do Atlético Mineiro. Aqui sinceramente é outra partida que cabe um triplo tranquilo. Jogo 8, Equador e Bolívia. Antes de falar aqui das informações desse jogo, eu andei dando uma pesquisada na internet e eu vi uma informação que parece que esse jogo foi adiado, só que
que até o momento não tem nenhuma informação oficial das loterias. Então eu vou passar aqui por esse resultado, mas acredito que esse jogo aqui pode ter sido adiado, viu? Só que eu não achei nenhuma informação referente a isso, né? Nos últimos 7 anos, né? Foram 6 vitórias aí do Equador, nenhum empate e nenhuma vitória da Bolívia. Nos últimos confrontos, o último foi em outubro de 2023, pelas eliminatórias, o Equador, na casa da Bolívia, venceu por 2-1. Ótimo resultado, porque esse jogo aqui provavelmente deve ter sido na altitude. Antes disso, em junho de 2023, um amistoso, vitória do Equador em casa. E somente em 2021, eliminatórias também, outra vitória do Equador em casa por 3-0. Números de aposta aqui não tenho nada e a porcentagem dessa partida também não. Bom, mas olhando essas últimas informações aqui, mais as informações do vídeo anterior, Equador tá numa melhor situação que a Bolívia. Se houver mesmo esse jogo, eu tô indo de Equador seco. Caso você tenha alguma informação sobre essa partida e quiser deixar aí nos comentários para ajudar a gente, será muito bem-vindo. Jogo 9, Cruzeiro e Cuiabá. E Cuiabá, hein? Na temporada passada, jogando na casa do Cruzeiro, o Cuiabá venceu a primeira partida por 1-0 e na casa do Cuiabá o jogo foi 0-0. O Cruzeiro ganhou 4 jogos consecutivos em casa e o Cruzeiro não perde em casa há 5 jogos. Essa última informação aqui até desconsidera, porque olhando o histórico do Cuiabá aí no último vídeo, tomou gol sim. Os números de aposta para essa partida, 1.57 para o Cruzeiro, 3.90 para o empate e 5.50 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo, 59% para o Cruzeiro, 24% para o empate, 17% para o Cuiabá. E agora, hein? Depois dessa vitória do Cuiabá, de 5-2 em cima do Criciúma, será que o Cuiabá vem de novo aí para golear? Que complicado, hein? Cuiabá aí derrubou todo mundo na Loteca 1124, mas mesmo assim com essa vitória cachapante do Cuiabá em cima do Criciúma, ainda não me convenceu. Eu tô indo de Cruzeiro seco, mas pessoal, fica de olho, viu? Porque o Cuiabá jogou bem essa partida, hein? Jogou 10, Atlético Paranaense e Criciúma. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 6 vezes, houve nenhum empate e o Criciúma também não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 17-3 a favor do Atlético Paranaense. Diferença bem grande aqui nos gols. No geral, são 12 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 8 vezes, houve um empate e o Criciúma ganhou 3 vezes. No Brasileirão Série A, o Atlético Paranaense tem uma sequência aí de 3 vitórias consecutivas em casa. As odds para essa partida, 1.50 para o Atlético Paranaense, 4.0 para o empate, 6.50 para o Criciúma. A porcentagem do jogo, 62% para o Atlético Paranaense, 23% para o empate, 15% para o Criciúma. Como tinha dito aí no vídeo anterior dos resultados, né, da Loteca 1124, era bom a gente ficar bem de olho aí no Criciúma, porque já vinha perdendo muitas partidas e agora depois dessa derrota de 5-2, acredito que possa ter abalado o elenco aí do Criciúma e vai pegar essa pedreira aí que é o Atlético Paranaense fora de casa. Por esse motivo, eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. Vamos ver se o Atlético Paranaense acaba de afundar de vez aí o Criciúma, né? Jogo 11, Flamengo e Grêmio. Jogo difícil também, hein? O resultado mais comum desse confronto, quando o Flamengo joga em casa, é o 2-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 3 empates e o Grêmio ganhou 3 vezes. A diferença de gols 39-11 a favor do Flamengo. No geral, são 46 jogos entre eles. O Flamengo ganhou 21 vezes, houve 10 empates e o Grêmio ganhou 15 vezes. Diferença também bem grande nos gols, 64-48 a favor do Flamengo. Na temporada passada, o Flamengo em casa venceu por 3-0 e na casa do Grêmio o jogo foi 3-2 para o Grêmio. Os números de aposta para essa partida, 1.42 para o Flamengo, 4.50 para o empate, 7.50 para o Grêmio. A porcentagem do jogo, 66% aí para o Flamengo, 21% para o empate, 13% para o Grêmio. O Flamengo vem muito embalado, apesar de algumas reclamações aí da torcida do Flamengo, né? Mas não tem como, né? O Flamengo vem jogando muito bem.
O Grêmio veio de um leve tropeço, né, contra o Estudiantes. Deveria ter vencido a partida, mas deixou empatar quase no final. Mas conseguiu seu grande objetivo aí, que era se classificar para a Libertadores. E agora o Renato Gaúcho tem mais tranquilidade, né, para trabalhar esse elenco e ganhar pontos, né, no Brasileirão. Porém, né, vai começar logo pelo Flamengo, fora de casa. É um jogo bem difícil. E aqui não tem como, né? Eu tô indo na lógica, eu tô indo no Flamengo. Lembrando que é futebol, né, gente? O Grêmio pode sim conseguir vencer o Flamengo fora de casa. Jogo 12, Internacional e São Paulo. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros com o Internacional jogando em casa, o Internacional ganhou 8 vezes, houve 8 empates e o São Paulo ganhou 6 vezes. A diferença de gols bem equilibrada em 30-27 a favor do Internacional. No geral, são 44 jogos entre eles, o Internacional ganhou 16 vezes, houve 12 empates e o São Paulo ganhou 16 vezes, que também bem equilibrado em 54-52 os gols, né, a favor do Internacional. Os números de aposta para essa partida: 2,80 para o Internacional, 3,20 para o empate, 2,50 para o São Paulo. Porcentagem do jogo: 33% para o Internacional, 29% para o empate, 38% para o São Paulo. São Paulo, desde que trocou de técnico, né, ainda não perdeu, tá vindo muito bem aí em seus últimos jogos. Internacional no seu último jogo sofreu, mas venceu o Delfim. E assim como o Grêmio agora tem um tempo, né, para o Brasileirão, e também, né, pegou um time difícil, né, que tá embalado. E para essa partida aqui eu vou usar meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de empate e vitória do São Paulo. O Internacional tá mostrando muita raça, tem um excelente elenco, mas dentro de campo não está correspondendo muito bem. Vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o São Paulo. Jogo 13, Amazonas e Chapecoense. A Chapecoense não ganhou em seus últimos 6 jogos. O Amazonas, pelo Brasileirão, nos seus últimos 4 jogos, conseguiu marcar em todos pelo menos um gol. Já a Chapecoense, em 4 jogos, teve 2 que ela não conseguiu marcar um gol. Isso jogando fora. De informação relevante para a Loteca, é isso que nós temos. As odds para essa partida tá assim: 2,10 para o Amazonas, 3,05 para o empate, 3,80 para a Chapecoense. A porcentagem do jogo: 45% para o Amazonas, 31% para o empate, 24% para a Chapecoense. O Amazonas está fazendo boas partidas quando vem jogando em casa. Já falei isso nos vídeos anteriores. É um time que, para mim, fez um excelente Campeonato Brasileiro Série C. Esperava bastante do Amazonas, né? Mas tropeçou muito no começo do campeonato. Parece, né, que agora abaixou aquela adrenalina de jogar uma Série B e vem apresentando partidas um pouco mais consistentes, né? Vai pegar um time que tem forças equilibradas e tem a grande vantagem de estar jogando em casa. Então, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Amazonas. É um jogo bem difícil aí para a Chape, hein? Caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria um empate entre eles. E jogo 14, Bahia e Fortaleza. O resultado mais comum desse confronto, quando o Bahia joga em casa, é 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Fortaleza ganhou apenas uma vez. A diferença de gols é de 16-11 a favor do Bahia. No geral, são 22 jogos entre eles, o Bahia ganhou 7 vezes, houve 8 empates e o Fortaleza ganhou 7 vezes. Diferença de gols exatamente iguais, 31-31. Na temporada passada, no Bahia jogando em casa venceu por 2-0 e na casa do Fortaleza o jogo foi 0-0. Os números de aposta para essa partida: 1,90 para o Bahia, 3,50 para o empate, 3,75 para o Fortaleza. Porcentagem do jogo: 49% para o Bahia, 26% para o empate, 25% para o Fortaleza. Considero esse jogo aqui um dos mais difíceis dessa grade. Fortaleza aí, o atual campeão aí da Copa do Nordeste, um jogo dificílimo contra o CRB fora de casa, acabou vencendo nos pênaltis. E o Bahia, né, surpreendendo todo mundo, tá lá na ponta do campeonato, jogando um bom futebol. Parece que o Rogério Ceni encaixou o time e aparentemente vai ser aquele jogo tático, né, duas equipes aí que tá apresentando um ótimo futebol. Para essa partida aqui, por mais loucura que seja, eu tô indo seco na vitória do Bahia, porque acabou, né, meus duplos. Geralmente eu vou de 3 mesmo, mas se você tem o costume de colocar mais duplos, nessa partida aqui eu colocaria a vitória do Fortaleza também, buscando uma surpresa, viu? Bom, pessoal, as informações do segundo vídeo da Loteca 1125 foram essas. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem, né, a melhorar aí os seus palpites. Se
você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, porque assim o YouTube sempre avisa quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe com seus amigos e, se for possível, deixa aí seu comentário, suas informações, suas dicas, suas sugestões. E é isso. Desejo boa sorte aí para todo mundo. Logo eu vou colocar uma enquete nova aí dessa grade, vai estar lá na aba comunidade, e vamos aguardar aí o resultado oficial da Loteca 1124, hein, que pode vir acumulado aqui para a Loteca 1125. Mais uma vez, boa sorte para todo mundo, até o próximo vídeo. Fui!